Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido os exercícios do capítulo 5 e tenham feito os exercícios. Logo iremos iniciar a correção, a Revolução Francesa de 1789 a 1799. Uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul. Primeira questão, redige um texto utilizando os seguintes termos: Estados Gerais, Reforma Fiscal, Assembleia Nacional, Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, Clero, Terceiro Estado, Nobreza, Primeiro Estado, Assembleia Nacional Constituinte, Segundo Estado e Luís XVI. Espero que vocês tenham feito o texto, agora eu vou ler o meu. Resposta. Em 1788, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. O objetivo era aprovar uma proposta de reforma fiscal que combatesse a crise econômica que assolava a França. A ideia não era bem vista pelos representantes do primeiro e do segundo estado, que temiam o fim dos seus privilégios. Descontentes com o sistema de voto proposto na Assembleia, os membros do terceiro estado retiraram-se dos Estados Gerais e proclamaram a formação de uma Assembleia Constituinte. Pressionado pelas reivindicações do terceiro estado, o rei reconheceu a Assembleia e obrigou o clero e a nobreza a se reunirem com o terceiro estado. Em junho de 1789, os Estados Gerais foram transformados em Assembleia Nacional Constituinte. Em agosto, os membros da Assembleia aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais. Observem de negrita azul as palavras que eram da primeira questão e que foram utilizadas. Deem uma olhadinha, pessoal. Qualquer coisa, dá um pause e copie a correção. Agora vamos para a próxima questão. Estabeleça entre a posição política dos jacobinos e a dos girondinos. Lembram, os jacobinos eram de uma classe social menos abastada e os girondinos eram a burguesia mais rica. Logo, resposta, os jacobinos, representantes da pequena burguesia e da classe média, defendiam mudanças radicais apoiadas nos ideais iluministas. Durante a Revolução Francesa, dominaram a Convenção Nacional e instituíram medidas violentas para conter os contra-revolucionários monarquistas. Os girondinos e moderados em geral aprovaram o sufrágio universal masculino, o confisco de terras da nobreza imigrada e a sua distribuição entre os camponeses, o congelamento dos preços e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Os girondinos, representantes da grande burguesia, buscavam garantir as conquistas obtidas até então e preservar seus interesses. Atuaram no governo do Diretório, promovendo perseguições políticas e execuções de jacobino, implantaram medidas como a liberação dos preços, a elaboração de uma nova Constituição para a França e o restabelecimento do voto censitário. Essa é a resposta, qualquer coisa vocês corrijam e copiem. B. Quem eram os Cordeliers? A que grupo social eles pertenciam, estavam ligados? Resposta. Eram republicanos que defendiam mais profundas mudanças na sociedade francesa, como a reforma agrária e o fim da propriedade privada. Estavam ligados ao sans-culotte, isso é, aos grupos urbanos. Queriam fazer profundas reformas sociais. Observe a charge e responda. A charge que representa cada um suporta o pesado fardo dos impostos e da dívida nacional, as três ordens reunidas sobre o peso da sociedade francesa. É uma charge de 1789, hoje está no Museu de Carnaval em Paris. Observe e vamos responder. A. A que personagens foram representados na charge? Como você chegou a essa conclusão? Resposta. Membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. O primeiro foi representado pelo clero, que veste uma túnica marrom. O segundo por um nobre, que usava a indumentária mais sofisticada, como um casaco azul, uma calça branca e bota de chapéu. E o terceiro estado foi representado por um pequeno burguês, que veste uma camisa branca, um colete vermelho, uma calça azul e um gorro. Vamos observar se a descrição bate. A descrição bate. B. A charge representa no contexto da Revolução Francesa? Qual seria o significado da pedra carregada pelos personagens? Resposta, pessoal. Representa uma das reivindicações do terceiro estado, a reforma fiscal, que instituiria que toda a população, inclusive os clérigos e os nobres, pagassem impostos. Por isso, os personagens estão carregando uma pedra que simboliza os impostos. Isso é óbvio, dá para perceber, né? A pedra, os impostos e a dívida.
C. A desigualdade social está presente no dia a dia. Converse com seus colegas sobre assuntos simples, exemplos. É a coisa mais comum. Você anda na rua, você vê um mendigo, um desabrigado, pessoas muito ricas, enquanto outras muito pobres. Isso significa a existência de uma desigualdade social. Quarta, a palavra mais que ganhou notoriedade na França depois de 1789 foi revolução. Até então, esse termo era usado nos estudos astronômicos que se referia aos movimentos variados dos astros. Após a Revolução Francesa, os dicionários incluíram o sentido dos participantes das jornadas revolucionárias que empregavam para a palavra transformação profunda e violenta de uma sociedade. Porque o processo ocorrido na França ficou conhecido como Revolução Francesa. Resposta, pessoal, vamos justificar. Designe como Revolução Francesa o movimento social que provocou mudanças estruturais na política, na sociedade, na cultura, na economia do país naquele período, no caso da França. Houve a substituição do absolutismo pela monarquia constitucional e, posteriormente, pela república. Houve o fim dos privilégios de nascimento da nobreza e do clero, que desestruturou a sociedade estamental em estados, lembra dos 3 estados? E abriu espaço para a ascensão da burguesia. Os encargos feudais sobre os camponeses foram abolidos, anulados, e assinalando a mudança na política econômica do país, mais alinhada ao liberalismo, seguindo as influências do movimento iluminista. Essa é a resposta. Só se lembrar, o fim do terceiro estado, o rei perdeu a cabeça, a transformação do conceito de súdito para cidadão com direitos e deveres e o fim dos privilégios da igreja. Quinta, as ideias iluministas inspiraram a Revolução Francesa, que foi marcada por muitas agitações e manifestações de rua. Você se lembra de alguma manifestação que tenha ocorrido recentemente? Sim, qual? Então, o que eu espero de vocês, estudantes? Que vocês citem, por exemplo, as manifestações de 2013, organizadas por jovens que defendiam o direito ao passe livre. Isso lembra muito um pouco essa perspectiva da Revolução Francesa, de buscar liberdade, igualdade e melhores condições de renda. Sexta, leia o que escreveu o historiador Georges Lefebvre sobre o caráter social da Revolução Francesa. Uma revolução complexa. A revolução é um fato complexo. Não há uma revolução, mas várias. Nenhum historiador ignorou a sublevação dos camponeses e as reformas agrárias da revolução. Eles continuaram, porém, a ver na ação camponesa uma repercussão da revolta da cidade, especialmente na jornada de 14 de julho, como se os camponeses tivessem obedecido aos apelos dos burgueses, a caracterizar exclusivamente dirigida contra a feudalidade e poder real, de pleno e perfeito acordo, portanto, com a burguesia. Todas essas conclusões tendem invariavelmente a manter o aspecto homogêneo e majestoso da Revolução, e a vê-los apenas como a Revolução do Terceiro Estado. É importante demonstrar que há, no entanto, uma Revolução Camponesa, possuidora de autonomia própria quanto à sua origem, processo, crise e tendência, autônoma, sobretudo, por tendências anticapitalistas. É um texto do historiador francês Georges Lefebvre, que ele vai escrever o livro A Revolução Francesa. A pergunta é a seguinte: por que para Lefebvre a Revolução Francesa foi um fato complexo? Ele já demonstra. Porque, segundo ele, não existe uma Revolução Francesa, existiram várias revoluções. B. Qual a grande divergência que o autor expressa em relação aos historiadores da Revolução Francesa? Para Lefebvre, parte dos historiadores costumam, em suas interpretações, desconsiderar a autonomia e tendência revolucionárias dos camponeses, reduzindo a Revolução Francesa a um processo homogêneo do terceiro estado, contra a feudalidade e o poder real, que sintetizam os interesses da burguesia. Ou seja, traduzindo, é fazer um reducionismo da Revolução Francesa, achando que apenas os camponeses ouviram o chamado dos burgueses e iniciaram esse processo de revolução, coisa que não foi, é muito complexo, chama-se Revolução Francesa, mas tem muitos desdobramentos e características. C. Segundo Lefebvre, os camponeses e a burguesia tinham os mesmos interesses? Resposta. Segundo Lefebvre, os camponeses não atenderam apenas o apelo da burguesia para lutar contra a autoridade monárquica e os privilégios da nobreza. Eles lutavam pela reforma agrária e outras conquistas específicas. D. O historiador demonstra que sobre os estudos realizados no campo da história. Olha, o texto discute a existência de diferentes interpretações de um mesmo fenômeno ou contexto histórico. O texto demonstra basicamente isso.
Essa aqui, sem querer, eu copiei a resposta. Vocês considerem. Quando a gente vai analisar um fenômeno histórico, não dá para você analisar de um ponto de vista só. Você tem que olhar por várias perspectivas para poder visualizar com mais firmeza e ter um grau de certeza. Sétima questão, leia o texto e responda. Várias evoluções de Neil Ostman e Cusca Haddad. É um livrinho, um pocketbookzinho. A revolução se dividia em uma série de fases decorrentes das diferentes formas de atuação dos grupos sociais, guiados por objetivos e concepções diversas sobre os problemas econômicos, sociais e modos de resolver. Logo, quais foram as fases políticas da Revolução Francesa? Nós vimos no livro na nossa aula que a fase inicial da Revolução Francesa se deu com a organização da Assembleia Nacional Constituinte, em 1789, depois foi seguido com a queda da Bastilha, com a instituição de uma monarquia constitucional, depois o período republicano, de 1792 a 95, com a formação da Convenção Nacional, da fase do terror, quando os jacobinos estiveram no poder, da reação conservadora dos girondinos, com o golpe de 9 de Thermidor, que instituiu o diretório, e por fim o golpe de Napoleão Bonaparte, do 18 Brumário, que iniciou a fase do consulado e encerrou o processo revolucionário. B. Segundo o texto, por que a Revolução Francesa teve diferentes fases? Resposta, pessoal, por conta da atuação de diferentes grupos e de seus objetivos. Ou seja, esses grupos, eles tentavam, se revezavam no poder de forma não voluntária. Um grupo tentava derrubar o outro. C. Cite duas questões que foram alvo de divergência entre os grupos políticos na França revolucionária e a posição que defendiam. Resposta. A defesa do voto universal masculino e da instituição da República foram algumas das questões alvos de divergência entre os grupos políticos na França. Uns queriam continuar a monarquia constitucional, outros queriam adotar a República, principalmente os jacobinos. E o voto universal, uns queriam voto para todos, os jacobinos, e outros queriam voto censitário, por renda, que seriam os girondinos. E a oitava, na sua opinião, os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, se tornaram valores universais. Por quê? Escreva um texto em seu caderno e justificando seus argumentos, expondo. Basicamente, foi a base de várias revoluções que ocorreram na Europa durante o século XIX. A busca por igualdade de direito e a tentativa de acabar com o antigo regime e diminuir os poderes da nobreza e da igreja. A gente observa até a Declaração Universal do Direito do Homem também vai ser baseado nessa da Revolução Francesa. Igualdade, a liberdade, a imprensa. Então são vários fatores que vieram das ideias iluministas e que se condensaram sobre a Revolução Francesa e que influenciam até hoje a nossa sociedade. E a nona questão. Durante a Revolução Francesa foi instituído o calendário da Revolução, que reorganizou a contagem do tempo na sociedade francesa daquele período. Além do calendário, outros aspectos da vida cotidiana sofreram mudanças, como a adoção de um sistema de medidas métricos decimal. A. Qual teria sido a importância de estabelecer um novo sistema de medidas durante o período revolucionário? Resposta. O sistema decimal auxiliou na unificação das medidas do país, resultando na criação do metro e do quilograma, facilitando as transações comerciais. Era um sério problema da Idade Média isso. O uso de medidas diferentes. Imagina se você fosse numa loja comprar um tecido, era medido no braço. Ou seja, aquele que tinha um funcionário com braço maior levava vantagem, aquele que não tinha. Ia comprar uma quantidade de carne, você não tinha a precisão exata. E aí, como que faz? Então, isso vai facilitar muito o comércio e a organização do próprio Estado para mensurar. B. Por que vocês imaginam que o sistema de medidas foi mantido após o fim da Revolução Francesa, enquanto o calendário deixou de ser utilizado? O sistema decimal foi mantido e deu origem ao Sistema Internacional de Medidas. O calendário revolucionário, por sua vez, deixou de ser utilizado porque a Revolução Francesa teve o seu desfecho em 1799, quando Napoleão acabou. Que é assim, isso foi algo que facilitou o comércio, facilitou a organização de estatísticas, enquanto o calendário da Revolução Francesa foi algo artificial. Já tinha um calendário utilizado pelo mundo todo, quase um calendário mundial, que é o calendário católico daquela região da Europa. Não que existissem outros calendários. Esse calendário gregoriano vai ser um calendário baseado no calendário juliano, que Júlio César fez quando esteve no Egito. Ele fez o calendário e implantou justamente para facilitar a organização do tempo, porque senão era loucura. Você mandar uma carta no dia 10, ela chegar no dia 9 do ano tal. A gente utiliza esse calendário cristão.
Mas existe o calendário chinês, o calendário hindu, vários calendários, calendário indiano, mas para facilitar a organização do mundo, comércio, as relações internacionais, a gente utiliza desse calendário, o calendário da Revolução Francesa. Depois que acaba a Revolução Francesa, ela perde o seu sentido e a sua funcionalidade. C. Essas mudanças foram propostas com a intenção de serem mais racionais. Por quê? Como que essa intenção pode ser relacionada com o iluminismo? Olha, essas mudanças podem ser associadas à ideia de racionalidade difundida pelos pensadores do iluminismo, pois tinham por objetivo organizar as atividades cotidianas por meio de sistematização. Tanto o calendário que organizou a contagem do tempo e a própria história francesa no período da Revolução, como o sistema de medidas, foram invenções funcionais e racionais, justamente para facilitar a vida em sociedade. Na nossa sociedade atual, por exemplo, no Brasil, a gente só usa uma moeda, que é o real, dentro do território nacional. E o relógio também, a hora, o tempo, é algo que começou a ser apreciado desde a Idade Moderna, quando se começou a instalar os primeiros relógios nas torres das praças, entre outras coisas. Tem até um conto que fala o demônio do campanário, que é um demônio que ia mudar a hora em cada relógio que tinha, causando um grande caos. A nossa sociedade, ela sistematiza o tempo, as funções e tudo. A gente tem hora para tudo. Até hora para não ter hora, que é o nosso tempo de lazer. Isso vai ser muito importante. E até hoje a gente vê o uso dessas medidas. Grande parte do país, por exemplo, a questão do metro, que a gente usa para medir a altura, mensurar a nossa altura, usa o metro. A questão do peso com quilograma, a temperatura com os graus Celsius. Isso facilita demais. Demais a nossa vida. Porque já imaginam medidas diferentes? Espero que vocês tenham corrigido os exercícios de vocês. Uma ação do professor Rafael. Qualquer dúvida, entre em contato. E tudo de bom, pessoal. Tchau.